Francisco de Assis, capítulo 5. Os 201. O profeta do Apocalipse parecia em êxtase, pois um clima de serenidade vibrava tão profundo em seu íntimo, como que emitindo luz própria, e alguns discípulos fitavam seu rosto, admirados pela sua transfiguração. Partia do seu coração uma chama azulínea indescritível, que, como por encanto, se dividia com sábia precisão, acomodando-se em seus fiéis companheiros, constituindo laços dos mais seguros e vigorosos, para que, mais tarde, quando na terra obedecessem à voz daquele preposto dos céus, e dentre os mais destacados irmãos estava o que iria chamar-se Antônio de Pádua. Eram 200 discípulos escolhidos e testados para a grande tarefa de difícil cumprimento, pois a renúncia, o desprendimento, a humildade e o amor seriam a tônica de todo o seu ideal. As demais virtudes a serem cultivadas eram sequência ou evolução da própria base. Serviam-lhes de templo naquela estância 4 árvores gigantescas, cujas folhas brincavam aos sopros brandos dos ventos. Seus galhos estalavam uns nos outros pelo reino a que pertenciam, como que a aclamar com palmas vegetais a presença de tantos anjos em conjunto, louvando-os e traçando planos os mais difíceis, para que a terra pudesse ter mais paz e conhecer mais de perto o amor. As estrelas eram como olhos de Deus iluminando o infinito, em seguro testemunho dos compromissos daquela pequena constelação espiritual. Firmando no céu as palavras que deveriam ser ditas na terra, João desligou seus pensamentos da viagem cósmica, reintegrou sua grandiosa personalidade, deitou seu olhar magnânimo em todos os seus companheiros, deu tempo para que eles preparassem a atenção e se apartassem das conversações travadas em duplas, e foi ao concreto, a finalidade que os prendera ali. Enquanto, na Terra, milhões de pessoas buscavam soluções para seus intrincados problemas, havia nos céus outro plano, como aquele grupo de palmas iluminadas que se congregavam com o objetivo sublimado de ajudar sem ser conhecido, dentre os padrões da evolução que a evolução concedesse. O filho de Salomé, referindo-se à conduta dos seus discípulos, era quase onisciente. A empreitada era dura, no entanto, nobres por excelência eram os propósitos. Conversara com o Cristo em esfera resplandecente sobre a sua vinda ao planeta. O calendário da Terra marcava o século XII e a Idade Média pegava fogo pelas incompreensões humanas. A ignorância fazia adormecer a lavoura dos sentimentos altruístas. Satanás já se encontrava solto nas hostes do mundo, simbolizando os 2 bilhões de espíritos ignorantes e endurecidos, aquelas 200 estrelas que giravam em torno de um sol deveriam descer às sombras do planeta pela força do amor, e o verbo de fácil acesso nos lábios do João Evangelista se fez ouvir. Filhos do meu coração, que a paz de Jesus Cristo reine em nossos espíritos, em nome de Deus, nosso Pai Celestial. É de alta valia o fato de termos aportado nesta estância do Senhor para esta reunião que constitui para nós outros uma festa, na qual firmamos compromissos com a lei que nos garante a própria vida. Já estamos mais ou menos conscientes dos nossos deveres. O que nos resta é testar nossa coragem, examinar nossa estrutura espiritual
rebuscar o nosso passado e ver se aguentamos a cruz que devemos carregar no Calvário da carne. Vamos todos fazer uma curta viagem ao solo terreno, pertencer por algum tempo ao mundo que nos parece um cárcere, mas que no fundo é uma bênção de Deus em nosso favor. Tudo depende da disposição de cada um, pois seremos injuriados, maltratados, esquecidos, dilapidados, encarcerados, enviados a guerras. Experimentaremos a fome, a sede, a nudez e, em muitos casos, a vergonha, pois a mensagem que levamos para os homens é tão elevada que os que estão posicionados mais abaixo investirão contra nós. Não estamos aqui falando para leigos, basta um toque para que entendais toda a nossa intenção. Não é necessário mais que um gesto para que possais compreender o que se acha escrito em todo um livro. A mente, quando preparada, dispensa o tempo, pois aprende em síntese o que uma alma sem experiência levaria anos para entender. Não estaremos em convívio com crianças, pelo menos em relação aos homens com quem vamos encontrar brevemente. Vejamos bem que Jesus, como emérito professor, conversou por 3 anos com um punhado de homens livres. Estes, no entanto, levando-se em conta a humanidade, em 3 milênios, talvez ainda não assimilem suas lições. Nossa conversa é diferente. Deve ser rápida e lúcida para a assimilação na íntegra de todo o ideal. Não temos tempo a perder. Os clarins da eternidade parece-nos já tocam, convidando-nos à grande descida. Nos intervalos que João Evangelista fazia para que a música pudesse ser apreciada, rajadas de vento sopravam em várias direções, enriquecendo o ar e beijando as faces tranquilas daqueles seres que ali firmavam uma só decisão: lutar na terra para que a humanidade se lembrasse vivamente do Cristo nos seus primórdios, fazendo com que o Evangelho renascesse dos escombros da indiferença humana e fosse sentido ao menos no palpitar dos corações dos doutores da lei de todos os tempos, e que se restasse alguma coisa para a massa de almas sofredoras da carne, que a elas chegasse por misericórdia de Deus, na forma de fé, que o amor de uns para com outros se fizesse notar em alguma parte. Depois de acomodados os pensamentos, tornou a falar ao discípulo maior: Filhos meus, já é do conhecimento de todos que vamos lutar contra feras humanas e com espíritos bestializados, almas endurecidas, que irão nos atacar de maneira inteligente. Cuidemos, pois, de renunciar às facilidades no meio delas, pois nelas se escondem as víboras que nos picarão com um veneno perigoso. O mundo ainda é o seu reino, e, se lá vivem, é certo que suas experiências no mal são grandes. Compete a nós outros nos lembrar novamente de Jesus quando proclama, firmado por Mateus no Evangelho, capítulo 26, versículo 41: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. As armadilhas nos nossos caminhos serão muitas e variadas. No entanto, a lei nos garante que quem nelas cai se deixou seduzir pela isca enganadora. Não podemos nos esquecer de, ao raiar do sol, com o convite ao labor diário, buscar a Deus e a Jesus pelos meios que nos convém. A oração deve ser o nosso ato primeiro, para depois transformá-la em trabalho, em busca do pão de cada dia. Não falamos aqui somente da vigilância exterior, mas talvez seja a menos perigosa. É bom lembrar, mais uma vez, que a nossa tarefa será no seio da Igreja Católica Apostólica Romana,
que merece o nosso maior respeito pelo que fez em favor da herança do Cristo para a humanidade. No entanto, agora carece ela de ajuda maior para que todo esse seu esforço não se perca nas tempestades das iniquidades. Não somos salvadores de ninguém. É justo que salientemos este aviso. Todavia, vamos levar um recado do Cristo ao povo escolhido, no resguardo do Evangelho, para que não se exponham muito à dureza dos corações, e não se prendam em demasia à força do ouro. Nem deem muita atenção à prepotência, pois o mando, em muitos casos, coleciona infortúnios. Para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, não basta assumir uma tribuna. É certo que teremos de falar, no entanto, antes do anúncio, teremos de viver o que pregarmos. Muitos irão nos censurar por não compreenderem o motivo da nossa conduta. Mas o tempo há de provar-lhes que não existe outro caminho, além do que está esquematizado para a nossa função nos liames da carne. Aqui estamos em repouso, lá estaremos na luta. Aqui estamos derramando lágrimas de alegria, lá a nossa missão irá requerer muitas vezes que derramemos o nosso sangue. Aqui estamos somente recebendo do grande suprimento da vida, lá daremos a última gota de energia na solidificação do amor. É oportuno que ouçamos o versículo 33 do capítulo 14 de Lucas, que assim expressa: Assim, pois, todo aquele dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A missão exige essa renúncia que abrange totalmente a vida nos campos da terra. Renunciar à família, renunciar ao ouro, renunciar ao mando, renunciar ao luxo, renunciar aos banquetes e, ainda mais, combater insistentemente dentro de nós a vaidade, a mentira, o egoísmo, o orgulho. Torna-se necessário dispensar os convites fáceis, não perder um segundo que seja na inércia e não deixar que as mãos descansem enquanto a mente estiver ativa. Nossas ideias serão repelidas, refutadas pelos irmãos de crença, pois em torno de nós se reunirão milhares, procurando refúgio, achando que a comunidade que haveremos de organizar é um covil de malandros, de refugiados do trabalho. Os de dentro de casa serão os mais difíceis de serem convencidos. Porém, teremos ao lado destes outros que nos trarão grandes alegrias, que não fazem parte conosco deste colégio, mas que estão prestes a saldarem as dívidas mais pesadas com o mundo da consciência. Como é bom servirmos de instrumentos para esta conversação de almas maduras, de espíritos decididos ao trabalho de Jesus Cristo. Terminada a fala, fez uma pausa enquanto os discípulos degustavam o grande manjar espiritual. Na mente de cada um ainda se ouvia a voz do pai João de Pátimos, ecoando harmoniosamente, fazendo eco nas paredes invisíveis da consciência, gravando e regravando a palavra compromisso, para que, quando estivessem na carne, viesse à tona na forma dos pensamentos mais responsáveis. A qualquer toque nesta sintonia, as ideias aflorar-se-iam como por encanto, e a alma começaria a recordar na sequência do tempo o que viera fazer na terra. E os discípulos se enlevavam na afável presença do antigo profeta, por ser ele a bondade personificada e o exemplo vivo de todas as qualidades que enriquecem a vida, levando às dimensões mais elevadas. João, no silêncio, sentiu o fogo divino visitar o seu mundo interno e continuou: Caríssimos companheiros, somos soldados do grande comandante, aquele testemunhado pelos profetas, o Cristo anunciado por Moisés e Malaquias.
firmado desde Mateus as visões da ilha de Patmos, o mestre inconfundível que exemplificou o que dissera. Sua filosofia de conceitos elevados não ficou no ar, qual a dos pseudo-sábios. Ele as testificou, curando leprosos, levantando caídos, dando visão a cegos e ressuscitando mortos. Tivemos a felicidade de acompanhá-lo desde as bodas de Caná ao topo do Calvário e, por assim dizer, sentir por muitas dezenas de anos o pulsar da sua doutrina nos centros mais populosos do mundo. É grande o interesse pela paz. Não obstante, pequeno é o preparo para que a humanidade receba o amor. É no tocante a essa grande virtude que vamos pisar o chão duro do planeta, sentir suas consequências, viver com os homens mais frios da terra e ajudá-los no preparo da lavoura interna, por sermos nós sementes do trigo celestial, por lei divina que rege as almas e as coisas. Não poderemos ser mantidos em um só celeiro, para que um não prejudique o outro. É imprescindível que sejamos espalhados por toda a mansão terrena. Não importa que um vá para o Oriente enquanto o outro aporte no Ocidente, que um siga para o Sul e o outro se aloje no Norte, que algum renasça no Leste e o outro se faça presente no Oeste. Importa, sim, que todos os pontos cardeais sejam tomados pela nossa vigilância, e é inteligente que nos lembremos disso antes de tudo. Busquemos as palavras do próprio Cristo quando desenha para nós um roteiro mais apropriado, firmando o que foi anotado por Mateus no capítulo 10, versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança no bem e a perseverança no ideal serão a pedra angular da nossa vitória. Não poderemos dar outra direção ao barco que não seja a do caminho seguido pelo Cristo. Haveremos de desconhecer o medo e fazer-nos ausentes na luxúria. Não haveremos de nos ambientarmos com determinados hábitos, porque eles são caminhos para os vícios, e deveremos nos postar em sentinela diante das extravagâncias. O resguardo maior haverá de ser conosco mesmo, as intenções na formação dos pensamentos e na liberação das ideias nos atos diários. É bom que saibamos que a eterna vigilância é o sopro da felicidade. Melhor ainda, será que reforcemos este assunto. Vós sois 200 de sementes lançadas na terra, que alguém vai ter o cuidado de plantar em nome do Cristo. Ele é o jardineiro dos céus, que não se esquece dos jardins do mundo, para que no amanhã o reino da luz floresça e se confunda nos corações dos homens. Vamos encontrar as batalhas terrenas, homens cuja convivência não suportaríamos se não fosse a fé, dado a sua prepotência e crueldade, pois sentem desprezo pelos simples e humildes e consideram escravos os que nada possuem. Para falarmos a eles, será necessário ter muita fé, muita humildade e, acima de tudo, o perdão vibrando como sol em nossos corações. Em nosso caso, quem não perdoar, nada realizará. Seremos considerados por eles desocupados, maltrapilhos, fora da lei. Criarão uma tortura mental para nós outros, porque em matéria de maledicência eles são versáteis, na crítica hábeis, mestres. Vigiemos para que não entremos em comunhão com eles, por sermos considerados indignos de atuar junto à juventude.
como escola de aprisionamento de consciências, que usa a magia negra para fazer prodígios. Seremos jogados contra as famílias. Iremos atender ao pedido de Jesus quando fala a seus discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. É digno esquecermos todas as ofensas para não perdermos tempo no emaranhado das iniquidades, para que a nossa mente vibre sempre positivamente no ideal do Cristo. Quem se ofende com calúnias está, de certa forma, ligado ao ofensor, às suas proezas. É de interesse primordial do nosso colégio zelarmos por isso. A sombra que passa sobre as águas não se molha, por estar em outra frequência de vida, e os companheiros do Cristo não poderão se macular do lodo das incompreensões da terra, por estar em outra dimensão da vida, colocados pelo amor, onde o perdão os defende e a oração os protege. Alguém no mundo ateia fogo à terra, desinquietando seus moradores, e nós teremos que abrandar esse fogo, aliviar sofrimentos e elevar a fé às condições de salvar a esperança em Deus e em Jesus Cristo. As cruzadas são o nosso alvo, e delas nascerá a Inquisição, como planta daninha a intercruzar os caminhos do mundo. A ação desses espíritos malfeitores vai além do que podeis imaginar. Eles irão se organizar de forma espetacular. No entanto, a luz já é organizada para qualquer emergência. Deus é onipotente, mas usa as nossas possibilidades para disseminar a sabedoria, a paz e o amor. Se porventura falharmos, serão chamados outros que nos superarão pelo muito que amam e pelo perdão que sobra em seus corações. A oportunidade é para nós e não para Deus. Temos valioso recurso a ser observado na nossa comunidade. A obediência, ei-la na palavra de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 19. Pois a nossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. A obediência é estrutura maravilhosa para as nossas realizações. Todavia, é perigosa de se cedermos às fontes enganosas. Não é por outro motivo que nos reunimos sempre nesse esforço de entender a vontade de Deus, por intermédio do Cristo, que nos clareia a consciência, dignifica a razão, tornando-a em bom senso ampliada, de sorte a saber o que deveremos aceitar ou não. Não será porque foi dito por papas e imperadores, por magistrados e sacerdotes, e pelos que se colocam como sábios no mundo, que iremos aceitar tudo sem examinar em primeiro lugar. Podemos ouvir para depois selecionar com cuidados que o coração e a inteligência com Jesus nos dotou. É ainda Paulo que propõe na carta de Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículos 19 e 22. Não apagueis o espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Não apagar o espírito é deixar a alma se comunicar pela forma que ela entende a vida, pois todos temos o direito de conversar, de expor as ideias, de escrever sobre todos os assuntos que nos aprouverem. Porém, quem está falando ou escrevendo também não nos pode forçar a aceitar tudo que apresenta como teoria, como seu ideal,
Isso, para todos nós, sem exceção, é matéria de meditação. Não desprezar as profecias ou as Escrituras é estar por dentro de tudo, examinar todos os assuntos, ler todas as mensagens, tirando delas o suficiente para nós. Em todas elas existe o trigo, mesmo que tenha com abundância o joio. É o que vamos fazer nos caminhos do mundo, reter todo o bem possível das experiências dos homens e evitar o mal que, porventura, eles ainda continuem fazendo. Vamos ser obedientes aos nossos superiores, sem conivência com as suas possíveis maldades. Obedecer é o nosso roteiro, sem que com isso alimentemos a vingança, o ódio e o orgulho. Muitas ordens serão dadas ao nosso pequeno rebanho. Eis que a seleção deverá ser feita nos escrínios da mente, com a participação do coração. O amor nos indicará os meios de não atacá-las, quando equivocadas, para que o exaltado não fique ferido, o vaidoso não se sinta rebaixado e a prepotência não se encontre com menos força. O Cristo nos ensinou isso ao silenciar-se diante de Pilatos, quando este lhe perguntou o que era a verdade. O mestre colocou na consciência daquele governador o ambiente da resposta, sem que ele se sentisse diminuído em sua posição ou nos seus direitos em relação à sua posição diante da terra. É o que pretendemos fazer, silenciar quando as ordens corresponderem ao mal para os outros e ter completa obediência no bem quando em favor da coletividade, fazendo frutificar suas mentes em todos os corações que se achegarem ao nosso. Com essas atitudes, o respeito para conosco deverá aumentar. É disso que precisamos para que possamos realizar nossos ideais de fraternidade, de perdão e de amor para com todas as criaturas. Todos vós sois para mim filhos do coração, e tudo faço para vos manter unidos pelos vínculos do amor. Não será preciso falar mais, pois estáis conscientes dos deveres a cumprir diante das responsabilidades assumidas. Jesus Cristo é o nosso guia invisível, que nos vê e nos ouve, onde quer que estejamos. Espero o conflito e confio em todos, pois somos parte do corpo que nos sustenta a vida, como seremos em Cristo, o mesmo instrumento. Escutai o que o Mestre disse, anotado por Lucas, no capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. A missão dos 200 não é outra, senão a que se refere o Cristo, lutar com lobos no caminho da terra. Sereis devorados pelo ódio, estraçalhados pela vingança, amordaçados pela usura, mas nunca vos esqueçais da fé e do amor, nessas horas que sereis libertados pela luz. Confiemos e prossigamos, e estaremos com Cristo e Cristo conosco. Estamos em um banquete de despedida, onde repartimos o pão dos compromissos e o vinho das responsabilidades. Cada um de vós receberá nesta hora um esquema com todos os detalhes traçados para as futuras vidas. Renascereis na terra com o programa delineado de cada vida, nos lugares respectivos e nos ambientes em que deveis desempenhar os vossos papéis. Bem-aventurados serão aqueles que não falharem na tarefa, serão recompensados por Deus e abençoados por Jesus. Sois bastante adestrados para que aneleis por vós mesmos os encaixes na carne, e é necessário que partais agora para vossos devidos lugares, onde sereis recebidos como filhos da terra, e passareis a visitar em espírito as localidades em que havereis de renascer, familiarizando-vos igualmente com aqueles que se apresentam para vos servir de pais terrenos. Estamos no 11º século
no calendário do mundo, e já podeis partir. Mas antes que vos dividais em direções variadas, nos anima o coração a entregarmos a súplica de despedida. Silêncio total no grande templo da natureza. Muitos dos discípulos não suportavam as lágrimas que visitavam os olhos, já sentindo saudades indescritíveis. João se apresentava com os seus inundados de pranto, por ser preciso apartar-se dos filhos espirituais por algum tempo. O velho colocou-se de pé, caíram-lhe dos olhos as últimas gotas lacrimais e orou com segurança. Grande luz de todas as esperanças, eis que estamos partindo como cordeiros para o sacrifício, sem julgar os que porventura nos ofenderem, que por acaso nos venham a maltratar, ou que, por ignorância, nos expulsarem da vida física, permitindo-nos entendê-los na maneira como vivem no mundo, pois a natureza não dá saltos, nem o destino faz curvas, e eles, os homens do mundo, precisam de tempo para vos entenderem, e nós temos tempo para perdoá-los. Se eles atentarem para a destruição, é justo que possamos ensiná-los a reconstruir, por amor a Deus, as coisas, ao Cristo e aos semelhantes. Deus de infinita sabedoria. Chega o momento de partirmos para os campos de batalha, cada um rumando para um caminho, cada qual com uma missão diferente em aspecto, porém todas iguais em unidade. Não permitais que fraquejemos, nem que se esgotem as nossas energias nas lutas. Os homens na terra se dividem em ideologias diferentes. As religiões estão deixando escapar a essência da verdade e a moral evangélica. Toma destino ignorado, a honra desaparece com a posição assumida pelo ouro e pelo mando. Pedimos, Jesus, que nos ajudeis nessa partida, neste adeus temporário, mas difícil de ser suportado em paz. Queremos ser dignos do vosso amor e da vossa visita misericordiosa, quando no fardo biológico mandai neste momento os vossos anjos para abençoar os que partimos, infundindo-nos esperanças para que possamos voltar com a palma da vitória. Jesus, fazei com que a nossa súplica chegue até os ouvidos de vossa excelsa Mãe, e que a corte espiritual que ela comanda nos abençoe e nos olhe sempre. Revigorai as nossas forças e ajudai-nos, Senhor, na arte de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a vossa paz seja a nossa paz. Terminada a oração, parecia que as árvores que lhe serviam como teto natural choravam através das folhas, mas ao invés de lágrimas, caíam flores de variada e suave coloração, embelezando o espaço e saturando o ambiente de perfumes incomparáveis. Foi dado tempo suficiente para as despedidas e eles, já de posse do cronograma que lhes indicaria seus roteiros na face da terra, parlamentaram horas e horas para saber uns dos outros os caminhos a seguir e quais os meios que deveriam usar para se comunicarem. Depois de abrandarem as conversações, fizeram 2 filas para as despedidas do Mestre. João Evangelista, irradiando a olhos vistos uma grande luz azul celeste, acompanhado de um dourado preponderante de ouro velho, chorava. Porém, chorava de alegria por dividir as sementes do coração a serem enterradas no solo terreno, e só ao tempo caberia o resultado. Essa emoção agigantava-o diante dos seus filhos que, de um a um, abraçavam-no como a um pai, recebendo dele palavras de ânimo e de carinho, envolvidas em pura confiança. Nenhum dos presentes mostrava desespero no semblante. Finalizando as despedidas, João falou com sabedoria: companheiros, eis que devo vos falar um pouco mais. Não percais a esperança em tempo algum, pois ela é
a tocha inflamável que podeis acender, aumentando o lume da fé. Sem a fé e o amor, não poderá haver vitória ou solução para nada. Vejo que vos preocupais bastante com notícias de uns para os outros. Não vejo razão para isso, pois podereis comunicar-vos pelos recursos do Espírito. Além disso, quando estivermos encarnados, o sono nos favorecerá uma porta pela qual poderemos entrar no grande salão universal e nos encontrarmos com aqueles da mesma sintonia. Agora, é bom que nos concentremos em nossos deveres e o prazer maior para nós outros deve ser o encontro urgente com o trabalho na Terra. Teremos tempo bastante no fim das nossas jornadas, se soubermos competir com as sombras. Cada qual deve partir para o lugar em que deverá reencarnar, sem desperdiçar minutos e nem alimentar ideias de voltar antes do tempo programado. Cada um tem suficiente habilidade para manter-se em posição firme pelo bem da humanidade. É justo termos as nossas sensibilidades, alimentarmos esperanças pessoais e que a saudade não passe despercebidas em nossos corações. No entanto, o Cristo está para nós acima de tudo isso. O trabalho com ele tem mais urgência. Finalizando, o Mestre abençoou a todos e fracionou a caravana em todas as direções do planeta. Uma música divina ressoou no ambiente, como se quisesse falar com toda a microconstelação espiritual. Avante, companheiros! Pai João, encontrando-se a sós, perpassou os olhos pelo céu estrelado e tomou também a sua direção. Em fração de segundos, desceu na Itália, na antiga Roma, em pequena cidade que mais tarde emprestar-lhe-ia seu nome, para a glória de Deus e vontade do Cristo.